Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para ler um texto de Michele Moreira, que foi escrito para o Manancial. O texto chama-se Confessar ou Esconder. E o Manancial é um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que possui meditações diárias baseadas na Palavra de Deus, que é a Bíblia, e que tem o objetivo de exortar, inspirar e edificar a nossa vida espiritual. Como não fui eu quem escrevi, foi a irmã Michele Moreira, o que eu vou fazer? Vou ler o texto e e contar aquilo que eu entendi. Irmãos, eu confesso que eu detestei esse texto aqui. Na verdade, eu achei que foi proveitoso o final, mas o começo, talvez por eu não ter criança em casa, talvez por eu não saber do que ela tá falando, eu detestei. Mas o que eu vou fazer? Vou ler e vou contar aquilo que eu entendi, independente de eu ter gostado ou não. De repente, os irmãos aí conhecem a história aqui que ela conta, né? E pode ser proveitoso para os irmãos. Então, eu já vou reforçar que a primeira parte eu não gostei, que ela faz uma analogia que eu não entendi nada. E já na segunda parte, no final, sim. Aí, ok, a gente caminhou juntos, tá bom? Então, vamos orar e pedir ao Senhor que, independente do que eu acho, que cada um de nós possamos aproveitar o que a irmã Michele Moreira tem para nos dizer. Senhor, nós te agradecemos o privilégio de estarmos juntos, o privilégio deste encontro, o momento que nós podemos manusear a tua palavra, ouvir o que tu tens para nos dizer. Ó Pai, que nós possamos compreender e tirar lições valiosas daquilo que vai ser explanado aqui, porque afinal de contas é a tua vontade que vale a pena, não é a nossa. E é em teu nome que oramos, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, então a nossa leitura é o Salmo 32, tá? É um salmo de Davi e ele tem 11 versículos. Então seria bom que você pegasse a sua Bíblia para não ficar muito chato, né? Só eu lendo e vocês aí só ouvindo, né? Vamos lá? Ele diz assim, ó. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou. E eu gemi o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como a água no calor do verão. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais minha culpa. Diz comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos os que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, porque para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor diz: eu guiarei pelo melhor caminho para sua casa e lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula que não tem entendimento e precisam de freios e as rédeas para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. Amém? Bom, irmãos, então, confessar ou esconder? Então, vamos lá. O versículo escolhido é o 5, que diz: então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Bom, irmãos, então assim, eu vou ler 2 parágrafos aqui
bem grandes, duas partes bem grandes aqui, porque realmente eu não sei do que a irmã Michele Moreira está falando, talvez porque eu não tenha criança na minha casa há muito tempo, mas talvez alguns de vocês se lembrem. Então ela diz assim, ó, que no filme infantil Riverdance, Keegan se torna o responsável por manter a luz do farol acesa e impedir que a escuridão impere. Então vocês me perdoem porque eu tô lendo, porque realmente eu não sei do que se trata. Descrente e entristecido com a perda de seu avô, porém, deixa de acender o farol, permitindo assim a chegada do caçador. Este último recebe esse nome porque deseja roubar os chifres, matar os alces e destruir toda a vida na cidade irlandesa. Antes que os alces descobrissem e pudessem se defender, o caçador aparece para Keegan, agradece por deixá-la entrar e lhe faz uma proposta. Venha para o meu mundo e tudo voltará a ser como antes. Após rejeitá-la, Keegan é coagido pelo caçador a não contar para ninguém que o teria visto, pois se o fizesse, denunciaria a si mesmo e seria culpado por trazer a escuridão. Então, essa é a primeira parte que a irmã Michele Moreira trata, né? Que é uma analogia com este filme chamado Riverdance, que eu não conheço. E agora vem a parte que eu gostei e que me interessa. Ela diz assim como aconteceu com o Davi. O que aconteceu com o Davi, né? Davi, ele cometeu um pecado com a Batseba, né? Todos os reis tinham saído para lutar. Eu só vou dar uma prévia para aqueles que não estão familiarizados com a história, né? Com o que a palavra diz. Então, todos os reis tinham saído para lutar na guerra e Davi ficou em casa. Então, ele estava lá de bobeira, olhando. Ele viu a Batseba tomando banho, chamou ela lá. Ela era uma mulher casada, o Davi transou com ela. Ela, depois de uns tempos, mandou dizer que estava grávida. Para que não houvesse escândalo, o que ele fez? Chamou o marido da Batseba para o palácio, deu um porre nele, ele bebeu pra caramba. Ele falou, agora ele vai sair direto para casa dele, vai transar com a mulher e, moral, vai registrar a criança achando que o filho é dele. Só que Urias era um cara que tinha muito caráter. E ele, em vez de ir para casa, ficou com os soldados, que ele era líder lá na guerra. Ficou com os soldados. E aí disseram, olha, Urias não foi para casa. E aí o Davi ficou indignado, falou, putz, não foi para casa, chamou Urias. E falou, meu, o que aconteceu? Porque você não foi desfrutar lá da sua esposa, né, veio da guerra e tal. Aí ele falou, não, como é que eu posso ir para minha casa, namorar, ser feliz, enquanto os meus soldados são todos ali? Ele falou, não, de forma alguma. Bom, então aí o que o Davi fez? Bolou uma trama, colocou ele na frente ali na hora da guerra, porque ele sabia que ali ele morreria, e foi o que realmente aconteceu. Urias morreu, Batseba ficou viúva, o rei ficou com ela e ficou tudo certo, aparentemente, né? Mas o pecado estava ali, à porta dele. Então, assim como aconteceu com Davi, que pecou e guardou o pecado, e só depois, quando Deus apontou o pecado no coração dele, através do profeta, é que ele acabou confessando. Então ele escreveu este Salmo 32, que é um salmo de confissão e de perdão, que foi fundamental, né? Que traduz pra gente o seguinte: por pior que seja a coisa que você tiver feito, confesse seu pecado a Deus. Então o que aconteceu com Davi? O caçador das nossas vidas, também o inimigo, né? Também deseja loucamente que a gente esconda os nossos pecados, que a gente esconda as nossas falhas, que a gente assuma as nossas, deixamos as nossas farsas, né? Tomar conta de nós, que a gente tem a ideia de uma falsa perfeição, achando que tá tudo bem, mas sabendo que não, e a gente acaba não confessando o pecado e acaba sendo consumido pelo medo da rejeição, da culpa,
fica angustiado. É isso que o inimigo quer da gente, né? Ele quer que, para que a gente desagrade a Deus, que a gente esconda os nossos pecados, né? E muitas vezes, para a gente ser amado, ser bem-quisto e abafar entre as pessoas, o que a gente faz? Ó, fica de boquinha fechada com as coisas erradas que nós fizemos, né? Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele nos amou muito, amou demais, que Ele entregou seu único Filho, Jesus Cristo, para quê? Para que pudesse nos resgatar, nos salvar. Mesmo sabendo que nós éramos e continuaríamos sendo pecadores. Como está em Romanos aqui 5:8, que diz assim, ó. Romanos 5:8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E também está em 1 João 1, de 8 a 10, que diz assim, ó: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então Deus vê todas as coisas, mas Ele sabe e espera que a gente confesse os nossos pecados em sinal de arrependimento. Não pense que você esconde alguma coisa de Deus, não esconde. Ele vê, mas Ele espera que a gente se arrependa. Então, para que nós possamos nos conectar de novo com Deus, para que possamos nos aproximar dele, nós temos que confessar os nossos pecados. Por quê? Porque Deus nos quer na luz, não nas trevas. Nosso manancial termina assim, ó: não oculte os seus pecados, confesse-os a Deus, Ele o perdoará. Amém? Bom, irmãos, então eu me despeço aqui, ó, deixando um abraço de ursa, né? Porque o abraço é um encontro de dois corações, ele só não dá certo em reino de porco espinho. Mas para nós que sabemos que temos que confessar os nossos pecados e não escondê-los, não tem problema nenhum, a gente está abraçando. E quero também lembrá-los do Salmo 73, versículo 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E eu agora me despeço com a palavra de ordem, que é confia em Jesus.